Agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, ao vivo no Face, no YouTube, e daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV. São 7h07. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos à previsão do tempo para a gente abrir esse programa, e eu só falo a previsão agora depois que eu olho aqui, porque eu saio de casa e está com sol, daqui a pouco está tudo nublado, fechado. Esses últimos dias tem sido assim. Agora o tempo é parcialmente nublado e o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo instável, sol entre nuvens no decorrer do período, máxima de 32, mínima de 23, agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. A probabilidade de chuva, sim, no decorrer do período, principalmente por volta do meio-dia. Essa madrugada choveu um pouco aqui na área central, o suficiente para faltar energia aqui no centro, que aliás é corriqueiro, habitual. Para fevereiro, teremos um mês com temperatura acima da média e também com carnaval chuvoso, segundo o boletim de previsão do tempo para o mês de fevereiro. O período de carnaval deve chover em boa parte da região sudeste do país. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves da bancada, temos o prazer de receber já aqui Dr. Rodrigo Carneiro, diretor de Vigilância em Saúde no município de Campos. Dr. Rodrigo, e também vamos receber já o Carlos Morales, diretor do CCZ, Centro de Controle de Zoonose de Campos,
E é justamente sobre o que a gente falava ontem, falava essa semana, esse surto de dengue que vai assustando aí o país, né, que já vitimou pelo menos uma pessoa em Campos. Então a gente resolveu convidar aqui o Dr. Rodrigo Carneiro, que é diretor de Vigilância em Saúde, e o Morales, que chegou agora porque passou ali e estava matando os mosquitinhos, que esse bicho não para. O Morales está com a gente já também, então já vamos trazer aí a entrevista e o bom dia dos dois. Eu acho muito importante e interessante a gente debater e conversar um pouco mais, e aí você apresentar também aí a sua demanda aí no seu bairro, na sua região, sobre essa questão dos mosquitos, para que a gente possa ouvir das autoridades o caminho certo para a gente fazer o máximo de ataques aí a esses focos de mosquito, para, cara, salvar vidas. A gente não está falando de só uma doença, ou de 3 doenças pelo menos, né? Que tem a dengue, chikungunya e tem a tal da zika. A zika eu nem sei muito detalhes sobre ela, porque me parece que é mais incomum. Mas a chikungunya, e aí eu sei um pouco, as pessoas que contraem essa doença através desse mesmo mosquito sofrem, mas sofrem muito. E não sofrem num período só, tipo uma gripe, talvez tipo a dengue. Não, ele sofre por 1 ano, por 2 anos. Tem gente que, e aí vocês vão falar sobre isso, tem médico aqui, tem o Morales que se desdobrou e tem sido aí um especialista nesse combate ao mosquito também, tem feito um trabalho muito bom nesse campo. É pena que às vezes encontra uma série de barreiras e dificuldades, e também se destacar, o clima está propício para o mosquito, é sol com chuva, e água limpa, tá, gente? O mosquito não gosta de água suja, não. Então, tá faltando também uma parte nossa da população. Vamos falar sobre tudo isso, todos os alertas e diagnóstico, tratamento, o combate ao mosquito, os cuidados e, né, outros detalhes mais sobre números também, que o Rodrigo já apurou, já levantou lá, para que ele possa trazer isso aqui em pauta hoje. Bom, rapidamente a gente passa aqui só pelo portal folha1.com.br, no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar ficou fácil, mais fácil, ficou melhor ainda para você conseguir acessar aí todos os resultados de exames, para você acompanhar também, conseguir marcar aí o atendimento domiciliar e muito mais. Aproveite e baixe o aplicativo na lojinha aí de app do seu celular. Laboratório Plínio Bacelar. Manchete do portal folha1.com.br: homem em situação de rua preso por agredir sua mulher que se negou a fazer programa. Eita! Mulher de 58 anos pediu ajuda no Centro Pop, que a conduziu à ADEAN e ao hospital Ferreira Machado. A LERJ volta do recesso nesta quinta-feira e fará sessão de abertura na terça. Após LOA e seu desnível pessoal, a 98ª Zona Eleitoral, a 6 de outubro. A tática da oposição e o desnível na discussão tendem a favorecer o prefeito. É destaque também aqui no portal Folha 1, convênio com as entidades que atendem crianças e adolescentes é renovado. Ponte sobre o Rio Sabiá é consertada e tira 17 famílias do isolamento. Até um outro caminhão daquele pesadão aparecer lá e complicar tudo, né? De roubar tudo. Eita, nós. E ainda, mato alto em áreas da zona urbana de Campos gera preocupação. Edivar Chagas Júnior integrará o turismo de Vladimir. No portal Folha 1, salário mínimo de R$1.412 começa a ser pago hoje, quinta-feira. Prefeito de exercício Frederico Paes vistoria obras da clínica de hemodiálise. E ainda, Secretaria de Fazenda
funcionará neste sábado para a entrega de emissão aí dos carnês de IPTU. São esses e outros destaques ainda que você pode conferir aí no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia aqui do nosso querido Rodrigo Carneiro. Logo a seguir a gente traz o Morales pela ordem alfabética. Eu vou inverter, mas depois eu acho que deu problema nessa câmerazinha, mas a gente traz o bom dia do Dr. Rodrigo Carneiro, diretor de Vigilância e Saúde no município de Campos, e é um prazer sempre renovado, parceiro nosso da pandemia, orientando a gente, buscando aí trazer para a gente aqui todas as informações possíveis naquele momento crítico. A gente estava lembrando aqui, quando ele chegou, eu falei, como é que tá, doutor? Tá tudo bem, tudo bem. Eu falei, também depois da pandemia, a gente está meio que pronto para muita coisa. Não queremos outra, né? Mas, infelizmente, temos aí um outro problema sério que nós vamos tratar aqui hoje. Doutor Rodrigo Carneiro, bom dia, bem-vindo, é um prazer. Bom dia, Cláudio, Rodrigo, meu xará, Morales, meu amigo, Beto, e todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado pelo convite. Importante a gente estar aqui para poder conversar sobre agora o novo problema em termos de doenças infecciosas, que é a dengue, é o principal problema da cidade hoje. Então, a gente vai conversar sobre o que a gente tem que fazer, o que a população tem que fazer, orientar a população, não só com relação à prevenção, importantíssima, até o foco mais importante é a prevenção, mas também a gente está passando por um aumento do número de casos e orientar a população do que ela deve fazer, a partir de quando ela deve procurar auxílio médico e onde que ela deve ir. Então é importante o nosso encontro hoje para poder orientar a população e com isso que a gente tenha um menor número de casos e que as pessoas não apresentem quadros muito graves. Perfeito. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo. Vou te pular aqui, Morales, só por causa dessa câmera aí que deu um problema, mas a seguir a gente já, enquanto o Rodrigo fala ali, eu consigo acertar esse detalhe aí. O Rodrigo Gonçalves, hoje tem dois Rodrigos aqui na mesa. Se um já é bom, dois, então melhor ainda, né? Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo, sempre muito bom e importante, né, dividir essa bancada e contar com sua presença aqui. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Marcelão aqui na técnica, um bom dia especial aos nossos entrevistados, o Rodrigo Carneiro e o Carlos Morales. Agradecer a companhia de todo mundo também, 98.3, é sempre um prazer ter vocês aqui nessa manhã de muita informação. Hoje um programa muito importante diante de todo o cenário que a gente vem registrando em todo o Brasil em relação à dengue, então é muito importante a gente receber aqui duas pessoas que estão na Secretaria de Saúde. Claro que outras pessoas na Secretaria de Saúde estão empenhadas nessa questão, né, da dengue, da questão do Aedes aegypti, mas a gente recebe duas pessoas que trabalham diretamente nessa situação, que é o Dr. Rodrigo Carneiro como médico infectologista e também o Morales, né, que está à frente do CCZ, que é responsável mais por esse trabalho de campo de combate aos criadouros, né? E aí é muito importante receber os dois aqui, porque a gente vai falar tanto da questão da prevenção, que é extremamente importante, como também da questão do novo fluxograma que foi criado pela Secretaria de Saúde justamente para facilitar esse atendimento, evitar aí uma sobrecarga nos hospitais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também, né, tentar alertar a população sobre possíveis sintomas para justamente fazer com que a gente não tenha aí casos mais graves. Você falou que esse ano nós não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito registrado ainda em relação à dengue, né? Torcemos para que não haja, mas no ano passado nós tivemos 2 casos de óbitos confirmados, né? Foram mais de 2.000 casos registrados no ano passado, já vinha numa crescente mais para o fim de ano, já havia uma preocupação com esse início de 2024, com todo o ano de 2024, e esse início de 2024 já mostra aí, né, que os números estão crescendo. O Dr. Rodrigo vai poder falar um pouco melhor para a gente sobre esses números, né? Mas o mais importante é essa reação que já existe por parte do CCZ. Acho que são 19 bairros que estão recebendo mutirões, mas além dos mutirões, não basta só a gente jogar essa responsabilidade para o poder público, é importante que toda a população esteja aí envolvida nesse combate, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar já já. Você quer ir para o intervalo, Cláudio? Aí a gente volta para consertar essa... Já foi? Ah, então tá bom. Que aí a gente volta falando, né, sobre isso, mas eu acho que a gente pode já... Sim. Começar... Deixa eu trazer o bom dia do Morales, então? Já resolveu? O Morales é bonito. Se eu deixo ele feio aqui, fica ruim pra gente, né? Morales, bom dia, bem-vindo. Desculpa aí
problema técnico às vezes alheio, é claro, à nossa vontade. Prazer sempre recebê-lo aqui também. E às vezes a gente recebe assim um pouco para comemorar alguns números de avanços, até naquele Lira, né? Naquele levantamento do índice do Aedes aegypti, mas hoje a situação está bem complicada e assim, o momento da gente buscar alertar essa população sobre esse momento e que a população, assim, é só uma visão minha, tem um papel muito mais importante do que o poder público. O poder público, nesse caso, é só um complemento do combate ao mosquito. Porque se você não quiser, o poder público não pode entrar na sua casa sem mandado oficial, sem toda aquela burocracia. Então, é outra história. Tem casos que a gente sabe que é preciso ter o mandado oficial, mas na maioria dos casos, inclusive, nem a gente permite que entre na casa da gente o agente do CCZ, e aí a gente acaba chegando no nível que está aí, esse índice de infestação do mosquito. Bom dia, bem-vindo, amigo. Bom dia, Cláudio. É importante até a gente citar que é fundamental, né, a participação da sociedade. Mas quero dar um bom dia a você, Cláudio, e a todos os ouvintes da 98.3, que é muito importante o que a gente vai estar colocando aqui nesse período, no que está acontecendo na cidade. O Dr. Rodrigo é uma pessoa participativa, que vem trabalhando em prol disso, né? Então isso é muito importante. Quero dar um bom dia para o Dr. Rodrigo Carneiro. E dizem que um Rodrigo é bom, você imagina dois, né? Então, Rodrigo também aqui, um abraço, muito importante. O Beto ali na produção. E você, meio que depende do Rodrigo, né? É verdade. Aqui no nosso caso, graças a Deus, são dois bons. E você, Claudio, você que é uma pessoa que a gente já tem uma amizade, né, de família há muitos anos, um conhecimento e uma aproximação, isso é muito bom, porque você sempre sai na frente com essas informações e é muito importante para a sociedade. Tá certo. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho sempre. Rodrigo Gonçalves, por favor, pode abrir essa pauta aí. A gente aqui hoje vai fazer meio que uma interação, então vocês podem interagir entre vocês, até para ajudar nisso aí, né? Não precisa ser. Vou direcionar a pergunta às vezes a uma pessoa, mas às vezes é o outro que tem mais, vamos dizer assim, conhecimento naquele assunto específico. Não, os dois sabem muito sobre dengue, mas eu queria primeiro entender o atual cenário em relação a preocupação em relação ao aumento da doença. A gente realmente vem vendo no noticiário nacional que há um crescimento em todo o país em relação a isso, uma preocupação muito grande. Campos, há um clima às vezes muito propício para a proliferação do Aedes aegypti e também acaba acontecendo essa ocorrência de casos. Como é que está esse cenário hoje, doutor? Existe uma preocupação porque há um novo tipo de dengue circulando? É o mesmo tipo? Porque sempre se fala tem o tipo 1, tipo 2. Como é que está esse cenário hoje? Por que é tão grande essa preocupação? Perfeito. Vamos fazer assim, eu falo a parte toda da doença, dos números, o Morales fala da parte dele do combate e principalmente da infestação predial. Bom, primeiro, desculpa, eu chamei o Marcelo de Beto, é o costume. Sempre é o Beto que está aqui. E se parece um pouco. Se parece. Não sei se foi um elogio ou foi uma... Aí depende. Mas vamos lá. Eu vou ficar quieto. Você tem inteira razão, Rodrigo. A gente tem a preocupação que já é passada, inclusive, pelo próprio Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, desde dezembro de 23, né, nós recebemos na Secretaria aqui de Campos os informes, né, as notas que são publicadas tanto pelo Ministério quanto pelo Estado, pela Secretaria Estadual, alertando sobre a grande possibilidade do aumento do número de casos de dengue, o que vem se confirmando, e a gente também acompanha o que está acontecendo no resto do país. Vocês vão lembrar que no final do ano passado, a região sul, ela sofreu, como quase todo ano, né, grande quantidade de chuva, e isso veio demonstrar, então, que o aumento do número de casos já começou em dezembro lá. E, historicamente, a gente aqui em Campos, a gente vivencia esse aumento das chuvas, normalmente em janeiro, fevereiro, que são os meses com os índices pluviométricos maiores, e isso vem se confirmando também. E Campos não é uma ilha, ela está dentro do país e a gente observa o que está acontecendo dentro do país e isso vem se confirmando, esse aumento do número de casos de dengue,
E nós sempre fazemos na vigilância a avaliação cronológica, a avaliação comparativa com anos anteriores, com épocas do ano anteriores e os últimos meses. Porque assim a gente consegue estimar como que a doença vai se comportar. E o que nós observamos você falou acertadamente, o ano de 2023, nós tivemos um aumento importante com relação ao ano de 2022. Dando números, nós tivemos em 2022 pouco mais de 200 casos de dengue confirmados no município. Foram 272, se eu não me engano, algo em torno disso. O ano de 2023 já demonstrou 3.500 casos. Então é um aumento expressivo. Ainda assim, esses 3.500 casos, eles não impactam um município do tamanho de Campos. Com a capacidade hospitalar e pré-hospitalar instalada no município, nós no ano passado nós tivemos como acolher todos esses pacientes e não tivemos maiores problemas. A questão é quando a gente começa a ter um aumento, principalmente em relação ao ano anterior. E nós estamos observando esse aumento. Então, como o Rodrigo disse, já no final do ano passado, a gente quando compara o final do ano passado com o final de 2022, o aumento foi muito grande. E quando a gente está comparando agora o mês de janeiro, que fechou ontem, então a epidemiologia ainda vai encerrar totalmente o número de casos, mas nós já temos um número de casos maior em 2024 do que em 2023. Ou seja, em 2023 nós tivemos aproximadamente 300 casos no mês de janeiro. Esse ano a gente vai ter mais do que isso eu já posso adiantar para a população. Não vai ser ainda, nós não estamos ainda naquela explosão, porque aí é exponencial, 2.000 casos por mês, 3.000 casos por mês. A gente não está nessa situação ainda. Esperamos não chegar nela, porque aí são as grandes epidemias. Só que o mês de janeiro de 2024 ele já tem um número de casos maior do que janeiro de 2023. Já é possível afirmar isso, porque já é possível a gente tinha dados até mais ou menos, antes de fechar, claro, que estava em uma média de 130 casos, né? Mas eu só acredito que esse número deve ter dobrado, então, assim que for fechado o boletim. Quase isso. A última... porque a gente recebe as notificações quase que diariamente e leva alguns dias, porque esses casos, eles são investigados, um por um. Sim, sim. Então a gente leva alguns dias, chega talvez a uma semana para encerrar todos os casos. Quanto maior o volume que a gente recebe, demora um pouco mais, mas na dengue a gente leva 3, 4, 5 dias, no máximo uma semana, de acordo com o volume de notificações que a gente recebe. Doutor, mas já é possível dizer que Campos já está caminhando a um surto, não está? Como que é isso? A classificação técnica, a gente tem um aumento do número de casos. Tá? A epidemia, porque quando a gente usa o termo epidemia, ele tem um impacto maior. Sim. Mas a gente tem epidemias, mesmo nas epidemias, de maior gravidade e outras de menor gravidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, o ano de 2023, durante algumas semanas do ano, porque o cálculo ele é semanal, algumas semanas do ano de 2023, se a gente fosse usar somente a teoria, nós fecharíamos um critério de uma epidemia ali 1 ou 2 semanas do ano, mas na prática nós não tivemos esse aumento tão grande de casos que levasse a maiores preocupações. Então a gente aguarda, a gente tem que ter um pouco de paciência em termos de vigilância para não sair dando logo alertas que podem não se confirmar. Então, para te dar em números, hoje, a última atualização, se eu não me engano, de 28 ou 29 de janeiro, a gente já estava com quase 300 casos de dengue. Então, por isso que eu estou afirmando para você, a gente já tem um número de casos maior do que janeiro de 2023, e esse número ainda vai aumentar um pouco, porque nós recebemos notificações nesses últimos dias, né, durante essa semana, e então a gente em breve vai divulgar qual que foi o número oficial do mês de janeiro, mas ele já está maior do que o mês de janeiro de 2023. Então, seguimos na tendência de alta, esperamos que esse aumento ele não tenha aquela aceleração da curva, onde ela faz aquele pico, porque aí a gente vai ter o risco de superlotação, de emergências, de pronto atendimentos. Então, importantíssimo nós estarmos aqui, por isso que motivou a reunião da semana passada sobre o fluxograma, é isso que motiva
a comunicação está alertando a população. Sim. E então, a gente é importante. Só para reforçar o que você está dizendo aí, ontem foi divulgado como se fosse um novo boletim do governo do estado, né? E só para as pessoas terem noção da gravidade que Campos, pelo que o senhor está falando, ainda está, né, apesar dessa preocupação, acho pelo trabalho que vocês estão fazendo em conjunto, de alerta, até mesmo dos mutirões que vocês estão fazendo, um trabalho que é rotineiro, né, a situação ainda não está, vamos dizer assim, naquele susto, mas assim, aquele pavor ainda, por mais que a população precise sempre, independente de qualquer coisa, estar atento e ligado. Mas no estado do Rio de Janeiro, só no início desse ano, nas 4 primeiras semanas, já são 17.437 casos, sendo que no ano passado o estado teve 1.441 casos nesse mesmo período. Então, assim, é uma preocupação muito grande e, inclusive, já tem mortes ocorridas no estado do Rio de Janeiro esse ano proveniente da dengue, né, que não é o caso aqui de Campos. A gente reforça que em Campos nós tivemos ao longo do ano passado 2 mortes confirmadas, mas esse ano, graças a Deus, a gente não teve ainda. Então, assim, é um cenário muito preocupante, porque mostra que realmente, né, a gente, como o senhor falou, e principalmente nesse período que muitas pessoas viajam, acabam visitando outras regiões, né, que talvez não tenha essa mesma rede de proteção que a gente trabalha aqui o ano todo. Então isso também é muito preocupante, né, porque chega um período que é comum e quando você vê que dentro do próprio estado do Rio de Janeiro a gente tem aí já 17 mil casos registrados, quando no ano de 2023, no mesmo período, se teve 1.400, realmente é um pulo muito grande, né? Isso. Então é isso que 1.000%? O alerta. Da 1.000%. Mais de 1.000%. Mais de 1.000%, né? Mais de 1.000%. Foi o que nós tivemos de 2022 para 2023. Vocês mais de sabem, 1.000% de aumento. Vocês sabem, e eu não sei se vocês já ouviram, daqui a pouco vai ter comentários aí, daqui. Eu já ouvi, essa semana mesmo, o cara falar: ah, Nogueira, mas isso aí é porque agora não tem Covid e estão inventando isso. Rapaz, é um negócio tenso, muito complicado. Não sei se você já ouviu, Rodrigo. O Morales, ou você, o Rodrigo, doutor Rodrigo. Sim. Tem os trazedores do caos, né? As pessoas que acham que tem sempre um complô, mas não, a gente está aqui exercendo a nossa obrigação, enquanto ocupando cargos de gestão, de informar a população. Então, a gente não quer criar pânico, ainda bem que o Covid ele está dando um refresco, tomara que se acalme e vire endêmico definitivamente, e só virou endêmico por causa da vacina, que normalmente são as mesmas pessoas que estão falando isso. São as mesmas pessoas que são contra a vacina, já estão falando contra a vacina da dengue. Não, quando a vacina, desculpa, perdão, é que a gente acabou se envolvendo tanto, e ouvindo vocês a gente acaba aprendendo. E é por isso que a gente só informa o que os especialistas, os profissionais falam. Mas aí a gente acaba se entusiasmando na hora de falar, desculpa. Mas assim, aí depois que a vacina deu certo, que combateu a Covid, que não acabou, mas que combateu, graças a Deus acabou com a pandemia, foi a vacina, não foi outra coisa, foi a vacina. Eles agora inventaram que a vacina está dando infarto. E é um negócio assim absurdo. Assim, você entra num grupo de WhatsApp popular, não, eu conheço muita gente que infartou depois dessa vacina. Isso que está motivando as baixas procuras na população infantil. Então, é aquilo, é o trabalho diário de você ter que ficar rebatendo essas pessoas. Vou passar para o Morales para ele dar aqui a situação da parte do controle. E depois a gente volta para falar do fluxograma, Perfeito, até para falar um pouquinho sim. mais sobre a doença, Sim. sintomas. Né? É importante a gente alertar sobre isso, até porque, como a gente falou, a gente está no início de ano bem atípico em relação a essa questão para o Morales falar da questão do combate. A gente vai falar sobre essa questão das pessoas que vão viajar também, que é importante ficar alerta, né? É bom até dar uma olhada, se puder, né, nesses boletins que mostram os municípios onde há mais casos, né, e tentar evitar. Por exemplo, eu vi que já Mangaratiba, por exemplo, a gente não tem muito hábito de ir a Mangaratiba, mas na região dos lagos a gente também tem algumas cidades, né? Eu vi que aqui na região, por exemplo, Cambuci é um dos municípios que mais preocupa em relação ao índice, que é bem pertinho da gente, né, do lado aqui, pode-se dizer. Pertinho. Né, é apontado dentro desse mapa do estado como um município crítico em relação a essa questão dos casos de dengue. Mas eu queria que o Morales falasse, mas vocês já vêm fazendo esse trabalho de mutirão, de combate, né, desde o ano passado, mas foi intensificado agora. Vocês divulgaram um cronograma de 19 bairros. A gente está nesse período de verão, que é um momento que essa combinação de sol e chuva, a gente sabe
contribui muito e as pessoas precisam ficar muito vigilantes, não só ao receber o agente do CCZ, mas de fazer o seu dever de casa, né? A gente sempre fala, né, uma casca de ovo no quintal pode se tornar aí um foco de proliferação do Aedes aegypti, e por isso é necessário esse trabalho de guarda. Como é que está isso? Como é que estão esses mutirões? Como é que está esse trabalho? Como é que está o índice de infestação hoje no município? Há alguma região mais preocupante? Vocês estão focando mais nesses locais? Ou como é que está sendo esse trabalho? Mais uma vez, bom dia, né? Marcelo, Rodrigo, muito importante a gente estar falando aqui sobre a questão de prevenção, né? Então, Rodrigo é mais no atendimento médico, e isso é muito importante, porque quando a pessoa chega com a dengue, uma suspeita de dengue, né, é cuidado com todo carinho lá pelo CRD e também pelos hospitais que hoje são referência, né, para cuidar da dengue. Mas, quanto à questão da prevenção, nós estamos com um índice do LIDA de 4,9, que se nós fizermos uma reflexão, fizermos uma retrospectiva, a gente olhando janeiro do ano passado, nós tínhamos quase 6% do LIDA. Evidentemente que os números, como o doutor Rodrigo bem colocou, são maiores, né? Hoje já indica que é um número maior do que janeiro do ano passado. E isso acende aquela luzinha vermelha, né? É um alerta. Nós fizemos um mutirão, como você bem colocou, o ano todinho de 2023. Isso nos mostrou um resultado muito positivo. Até porque nós precisamos entender que nós moramos em uma cidade de Campos que hoje tem mais de 500 mil habitantes, e aí talvez desmentindo um pouco o IBGE, que fala que nós temos 470 e poucos mil habitantes, mas eu tenho certeza que nós temos mais de 500 mil habitantes. Acho que agora chegou a 510, não chegou? O novo IBGE chegou a 510. Então já mudaram, vão mudar muito mais, que já passou disso, né? Mas nós temos uma cidade com 4 mil quilômetros de extensão, né? Então o CCZ faz o possível e o impossível, né? Primeiro com o contingente humano que tem, né, ao longo do tempo, e isso nós já estamos revendo. A questão da infraestrutura, há 3 anos atrás vocês podem lembrar que o prefeito ia abrir o ano novo em Farol e toda a rede social falava sobre mosquito na cidade de Campos, né? E nós, praticamente no dia 30, no dia 31, chegou o primeiro carro fumacê em Campos, nós fizemos um trabalho de base e a partir daí não se ouvia mais falar de mosquito. Esse ano nós fizemos um trabalho antecipado, né? Entramos com bomba de alagado, e é bom que a gente cite, né? Farol é cercado por alagados e o mosquito fica concentrado lá no meio desse alagado. Então a gente precisa de uma bomba que joga o veneno a 30 metros de distância para poder afetar, né, aonde esse mosquito está lá, né, se proliferando. Então em Farol nós já fizemos com bastante antecedência esse ano e não houve essa essa gritaria toda lá em Farol a respeito do mosquito. Evidentemente que em Campos nós fizemos todo um levantamento, hoje nós temos Campos todo zoneado, né? E sabemos o índice de cada bairro, de cada distrito. Nós temos hoje o drone que também faz um levantamento de caixa d'água, que geralmente estão entreabertas ou abertas, sendo também ali um criadouro, né? E nós temos tudo isso mapeado. Uma outra coisa que nos chama muita atenção em Campos são os terrenos e as casas abandonadas. Até quando o Dr. Rodrigues apresentou lá o fluxograma, muito importante para a cidade de Campos, que também não deixa de ser uma prevenção, né, Dr. Rodrigo? Porque nós temos hoje os leitos disponíveis, nós temos os hospitais referência no tratamento, nós temos o CRD hoje já totalmente com infraestrutura montada para atender, se necessário for, né? Mas uma coisa que nos chama a atenção é que nesse mês de janeiro nós não tivemos nenhum óbito em Campos, né? Acredito eu que internações poucas, CTI poucos. Então, assim, graças a Deus a gente está se mantendo. A dengue está sendo um alerta em epidemia no Brasil inteiro. Nós temos aqui o Espírito Santo já em epidemia e outros estados em epidemia, né? E Campos, graças a Deus, nós estamos fazendo um trabalho de base. Um trabalho que deu certo, como você falou, Rodrigo, a questão dos mutirões. Os mutirões são muito importantes porque é um mutirão intersecretarias e quando você não vai só com o CCZ, mas você vai com a limpeza pública, você vai com a postura. Por quê? Como eu falei, em cada rua que você passa, você vê lá vários imóveis abandonados, vários imóveis com mato alto, com sujeiras, e muitas das vezes o nosso agente não pode entrar ali
tem morador de rua que fica dentro daquela casa e torna um perigo para os nossos agentes de endemias, né? Então nós temos feito esse trabalho intersecretarias quando entra a limpeza pública e a postura para notificar esses imóveis abandonados. Hoje, além dessas secretarias, também temos hoje uma parceria com o Ministério Público. Quero aqui também citar o nome de doutora Maristela, que tem lutado 24 horas para nos ajudar nessa questão dos abandonos de casas, de terrenos, e aí chama a atenção porque quase todos eles lá tem lá uma placazinha de vende-se, aluga-se, e esse corretor passa a ser corresponsável, né, por esse imóvel, a partir do momento que ele tem um contrato de locação ou de venda desse imóvel, e eles vão ser corresponsáveis na questão da responsabilidade do cuidado com essa residência, com esse terreno, em limpar, porque não adianta a gente jogar um larvicida, um veneno, em cima de mato, né? Não vai adiantar nada, a gente precisa que o lugar esteja limpo para que o nosso agente possa executar o seu trabalho, né? Mas uma coisa que chama muita atenção, e a gente precisa frisar isso, 80% da dengue está dentro da sua casa, né? E nós estamos falando com a população de Campos, 80% da dengue está dentro da sua casa. Se você cuidar da sua casa, nós não vamos ter dengue na cidade de Campos, nós não vamos ter um aumento da dengue na cidade de Campos. Então nós precisamos desse cuidado, né? O trabalho do CCZ está sendo executado, como eu falei, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque é uma situação totalmente diferenciada por ser uma planície com 4.000 quilômetros de extensão, mas precisamos mais e mais, né, de informação para a sociedade do que é a dengue, que esse mosquito mata, né, e que precisa da sua atuação dentro da sua residência, dentro do seu bairro, dentro do seu distrito, dentro da sua cidade, para que a gente possa cuidar melhor, Claudinho. Mas eu queria saber sobre essa questão de hoje. Quando é que foi realizado o último Lira? Qual é o índice que Campos está hoje? E se existe alguma área mais preocupante, vamos dizer assim, dentro claro, a gente tem que ter preocupação com todo o território, mas se existe hoje algum lugar que chama mais atenção? Rodrigo, olha bem, como eu falei, o Lira foi feito em janeiro, né, quadrimestral, o último apontou 4,9. O Lira é muito importante porque nós sabemos o índice de cada bairro, de cada distrito, e evidentemente que nós priorizamos aqueles que estão com índices mais altos, mais elevados, e quando você me pergunta quais são os bairros, quais são os distritos com índices mais altos, eu posso dizer para você vai tomar um susto, que um dos mais altos é o centro da cidade. Uhum. E aí eu posso citar outros, como Joque 1, nós podemos citar alguns distritos, né, como Tocos e outras regiões na nossa cidade. Mas eu quero aqui chamar a atenção que o centro, hoje, tem um dos maiores índices, até porque o centro contém maior número de casas e terrenos abandonados. Dá para falar em quanto está esse índice? Olha, esse índice está muito alto, ele gira em torno de quase 10%, evidentemente que na média geral de Campos, nós tivemos um Lira de 4,9, que é alto risco, não é médio, é alto risco. Agora, em consideração com janeiro do ano passado, nós tivemos 6%. Né? Então... E os números foram altos, nós ficamos muito preocupados, chegamos a questionar a questão da epidemia na cidade, né, doutor Rodrigo? Nós sabemos disso, nós acompanhamos, né, com muito medo, mas com muito trabalho, né? E eu acho que se a gente continuar com o nosso trabalho e a população entendendo isso, sendo informada, né, acreditamos que não vamos ter também todo esse susto, né? Os hospitais estão preparados. O problema é que as pessoas, que toda a população praticamente vem ao centro da cidade. Isso. E em algum momento pode ser picado pelo mosquito, né? O problema é esse. E a gente precisa entender que o Grande Rio está com índice muito alto, né? E nós temos o carnaval pela frente. E esse carnaval, muitas pessoas de fora vão vir para Campos e muitas pessoas de Campos vão também para outros lugares. E aí e também o abandono das residências. Então é um período crítico. Como o Rodrigo falou, o clima, né? O clima está totalmente propício para isso. Geralmente a gente tem esses índices altos a partir de março, abril, né? E nós estamos vendo isso em janeiro e já praticamente iniciando fevereiro. Então, quer dizer, a tendência seria um aumento muito maior para março ou para abril, que já é constante.
em todos os anos. Então a gente fica preocupado, é como o doutor Rodrigo falou, nós temos que trabalhar esse nível de informação agora para que a gente não tenha em março e em abril um índice maior do que janeiro e fevereiro, que já nos assusta. Exato, e para isso estão programados mutirões que já começaram no último dia 26, não é isso? E vão seguir até lá em março, né? Os mutirões já estão, como o doutor Rodrigo bem colocou, né, foi feito o fluxograma de atendimento, né, a todos esses pacientes que forem necessários. O CCC também trabalha com planejamento, fluxograma na prevenção. E um deles é o mutirão. Nós tivemos lá, inclusive, na apresentação do doutor Rodrigo, um dos médicos que questionou, e ele falou o seguinte: bem, na minha casa teve lá um agente de endemias e fez todo o trabalho necessário. Uma semana ou 10 dias depois eu encontrei com outro agente lá e eu perguntei o que ele estava fazendo, porque não era necessário em 10 dias ele voltar na minha casa. E ele falou: olha, nós tivemos um caso de dengue aqui no bairro, e quando nós temos um caso de dengue no bairro, nós voltamos fazendo todo o bairro novamente. Então isso é muito importante quando nós temos esses números em mãos para que a gente possa executar o nosso trabalho. E é esse o trabalho. A partir do momento que tem a prevenção por intermédio dos nossos agentes, hoje nós temos 4 carros fumacê, mesmo assim é muito pouco para a cidade, com 4 mil quilômetros, eu volto a repetir, né? Mas nós fazemos um trabalho de base hoje, de prioridade para os bairros com maior índice de proliferação. Então nós temos 4 carros fumacê, nós temos hoje uma base de mais de 200 agentes de endemias que trabalham em toda a cidade, que é muito pouco para o tamanho da nossa cidade, né? Com quantos? Desculpa. Em torno de 200 e poucos agentes de endemias que trabalham diretamente na casa das pessoas, né? Fazendo todo esse trabalho. Mas o mais importante de Campos, hoje nós temos uma armadilha, né? Que é uma das mais modernas e mais simples do Brasil, é uma das cidades no Brasil que trabalha com esse tipo de armadilha, que também nos ajuda, Ovitramps, isso, e que nos ajuda muito. Ovitramps. É o nome da armadilha. Da armadilhazinha que pega o mosquitinho? Ele vai explicar. Como é que é esse? Ele nos ajuda no Lira, ele nos ajuda em saber aonde está a maior proliferação, né? E evidentemente que os ovos são colocados ali e isso também evita a maior proliferação. E é muito importante que se... É tipo um berçáriozinho, né? Tipo uma maternidade, né? Que legal. Praticamente isso. Bom, mas muito bom. Eu estou acompanhando aqui desculpa te interromper, depois a gente apresenta a situação de Niterói. Vocês viram a situação de Niterói? 3 casos de dengue em janeiro de 2020, do lado do Rio de Janeiro. Isso. Eles têm lá uma estratégia nova, fantástica, né? Que ele é um mosquito modificado. Isso ele já vem estudando isso aí, a importância da parte acadêmica ajudar, né? Do cientista, Isso, eles têm em Niterói eles já estão há alguns anos soltando mosquitos modificados geneticamente, e esses mosquitos eles são muito parecidos com o Aedes original, mas eles não transmitem o vírus. Então eles estão ocupando o lugar do Aedes original, e aí ele vai ocupando esse lugar e ele não tem a capacidade de transmitir o vírus. Esse projeto começou há cerca de 8, 9 anos em como é que é? Tá ali meu pai, Jurujuba. Eu fico por Jujuba, Jurujuba. Começou lá em Jurujuba. E é o seguinte, eles pegam uma bactéria, acho que é Wolbachia, não é isso? Isso. Muito obrigado, doutor. E aí é bom falar com quem conhece, que você deslizou, o cara acerta. Pega essa bactéria e aplica no macho, né? O macho, quando passa essa bactéria para a fêmea, já não acaba o ciclo, ela não reproduz mais. E a fêmea que tem a bactéria, os filhotinhos já nascem com a bactéria. Não é isso? Exato. E aí eles podem picar, mas não transmitem o vírus da dengue, exato. É esse o raciocínio. Cara, é muito importante que você colocou e o doutor Rodrigo acabou de explicar, né? Nós já estamos há 3 meses conversando isso com o ENF, começou com o nosso secretário, doutor Paulo Irano, que está afastado momentaneamente, mas tivemos essa conversa com os técnicos lá da UENF e vamos começar também em Campos, não sabemos ainda quando, mas já está sendo analisado pela universidade,
para que a gente possa também fazer esse mesmo processo de Niterói o mais rápido possível, sendo que agora nós temos a vacina aí que já está chegando, né, e o doutor Rodrigo pode explanar melhor, né, mas já está chegando também a vacina, e ontem nós tivemos o Jornal Nacional falando lá que ela já foi aprovada, totalmente aprovada, e eu acho que isso é muito importante para a população. A gente vai falar sobre isso. A gente também tem que levar em consideração características, né, que Niterói tem, que Campos não tem. Territorialmente, Campos é muito maior, né, a ocupação territorial de Niterói ela é mais concentrada. Então, assim, são várias questões que precisam ser avaliadas também para ver se essa técnica utilizada lá, ela vai ser aplicável aqui, né? Assim, acho que para isso vocês vão zoneado, botar... né? Essa exatamente. Ele vai soltando por locais pré-definidos e aí vai liberando esses mosquitos, mas é um trabalho que leva muito tempo. Então, eles começaram lá atrás, aí escolheram Jurujuba, ali a parte de Charitas, e aí foram soltando por ali, e aí você vai ampliando, você vai observando aí, no outro ano, como que se comportou a transmissão da dengue nessa população. E o ideal é isso ser feito em locais um pouco mais afastados. Por quê? Porque você imagina, se vai para a região central, a pessoa está ali, mas ela fica se deslocando muito o tempo todo, ela vai pegar dengue em outro local, e aí eu não consigo, eu não tenho uma informação de tanta qualidade. Então o ideal é isso começar perifericamente, e aí você vai observando para depois ir expandindo. E acho que assim, acho que a gente pode ir para o intervalo, Cláudio, de volta, para falar um pouquinho mais sobre esses mutirões, porque o que é mais importante, a gente está falando de todas essas medidas que são, mas é o quê? É a prevenção, gente. Né? E é a prevenção, é ficar atento, inclusive a questão de sintomas também, depois, caso ocorra, que a gente prefere que não ocorra, né? Mas principalmente essa questão da prevenção. E aí as pessoas muitas vezes concentram isso só na ação do CCZ, como se o CCZ fosse o único responsável por isso. Né? E já está mais do que provado que se as pessoas não tomarem medidas regulares dentro da sua própria residência, eu sempre falo que ninguém quer que ninguém fique tomando conta da vida do vizinho, não, mas nesse caso pode tomar, porque, né, é até bom que seja fofoqueiro, porque né? Melhor, porque a gente sabe que não adianta também você fazer o trabalho na sua casa e o seu vizinho do lado direito fazer, mas o da frente ou do lado esquerdo, se eles também não fizerem, acaba não tendo esse resultado necessário, né? E então é importante a gente falar um pouco sobre isso, que quero que o Morales fale sobre os mutirões, porque eu sei que já começaram a acontecer no Parque Vista Alegre, no Parque Rosário, no Parque Correntes, já acho que já aconteceu, né? No dia 26 do mutirão, mas agora já tem também outros previstos, inclusive para amanhã, né? Amanhã vai ser atendido o Parque Benta Pereira, Jardim Aeroporto, Parque Riachuelo, Parque Pecuária, né? Que é lá já na minha área lá. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses mutirões, como que eles acontecem, até para orientar, Nogueira, naquele sentido que você fala, que muitas vezes as pessoas ainda têm resistência a receber os agentes, tem. Né? E fala, porque eu não sei, perigoso, mas o Morales sempre fala que é bom que ele mesmo reforce sempre a questão da identificação, para que as pessoas fiquem tranquilas. E aí a gente fala também com o doutor Rodrigo Carneiro um pouco mais sobre isso. Gente, desculpa, Rodrigo, e não tem multa, não tem penalização, não tem nada para quem, porventura, foi encontrado um foco, porque existe uma preocupação das pessoas também, eles vão entrar aqui em casa, vão multar. Não vai multar, ele vai combater o mosquito e vai orientar o senhor, a senhora, vai orientar a gente de que forma evitar que aquilo volte a se repetir. É só isso, não tem nenhuma penalização. Existe essa coisa também, né? Devia ter. Boa, Rodrigo, boa. Você fala que eu sou meio coisa, com o negócio de agressividade com a propaganda, que eu acho que o negócio de propaganda de 10 minutos, limpa seu quintal, se isso resolvesse, não tinha mais dengue. Essa estratégia, para mim, não funciona. Chama uma pessoa lá que perdeu um parente, perdeu um ente querido. Tá bem? Não funcionou, não? Tem que manter, dói no bolso e resolve. Então vamos criar uma multa. Então, boa, Rodrigo. Você ia falar, doutor? Não, vocês estão punitivistas, né? Tem a corrente garantista e punitivista. Vocês estão no punitivismo, mas eu acho que eu sou. Igual o trânsito, eu tendo a ser garantista, mas eu concordo com vocês. Acho que já passou dessa parte que o senhor está falando. Acho que, infelizmente, assim, claro que isso não é feito dessa forma, mas é uma discussão muito maior, mas precisa realmente, pelo menos para os residentes, porque. Eu acho que assim, até mesmo na questão desses imóveis vazios, dos terrenos abandonados, eu sei que... Mas aí nesse caso eu acho que tem... mas
é muito significativo, porque o cara às vezes não paga nem IPTU, aí ele vai pagar a multa. Uma hora, Rodrigo, a casa cai. Mas até se não cai para ele, cai para o filho. Mas cai até cair, quantas pessoas não já são morreram, colocadas né? em risco por causa das pessoas, e ela não é responsabilizada por isso. Aí é uma questão de responsabilização para além do civil para mim, entendeu? Sim, sim. Tem que ser uma responsabilização até criminal, porque ele está colocando em risco a vida de outras pessoas. Não é simplesmente ele não pagar, não cumprir com as obrigações dele, lá na frente ele perdeu o imóvel. Mas até isso acontecer. E as pessoas que têm suas vidas comprometidas porque né, tem lá uma pessoa que é irresponsável, que deixa um terreno vazio, ou joga um lixo num terreno que não é para jogar, ou não cuida de uma casa que está fechada, que está abandonada. Entendeu? Eu acho que tudo isso tem que ser uma coisa muito mais... Mas é uma discussão muito maior. Vamos no que a gente tem hoje. No que a gente tem hoje, que estão sendo realizados esses mutirões, é importante orientar a população, até para a população receber bem esses agentes que vão estar chegando, e também nessa questão do fluxograma, porque o que a prefeitura está fazendo é se programar, né, diante dessa crescente, justamente para que as pessoas depois não falem, eu não sei onde ir. Não, a gente está aqui hoje para falar, você tem que ir aqui e fazer isso. E aí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esses sintomas também, da dengue, da chikungunya, da zika, como identificar, como não confundir com outras doenças, que medidas adotar inicialmente. E ainda tem uma subnotificação desses casos de dengue, né? Que às vezes a pessoa nem vai, acha que é uma gripe, que é parecido, né? Mas vamos falar. Eu queria até entender também isso depois dessa questão de tipos, que a gente muito fala, tipo 1, tipo 2, tipo 3, qual é o tipo que está andando agora? Quem já teve não vai ter, e aí fica muito nessas especulações, e a gente conversa também um pouquinho. Eu tive hemorrágica, e aí é complicado, é tenso, o negócio pensa num sofrimento, imagina 200 vezes mais do que você imaginou, é muito complicado. Estamos ao vivo, 7h55, conversando aqui com o Carlos Morales, diretor do CCZ, Rodrigo Carneiro, diretor de Vigilância em Saúde, e trazendo aqui um alerta especial à população sobre o surto, o aumento absurdo de casos de dengue no estado do Rio, também em Campos, que não é diferente. Eu falava sobre o trânsito. Você acha que tem como ensinar o camarada a não estacionar o carro dele sobre a ciclofaixa? Cara, na boa, não tem como. Só se coloca, sabe como? Não tem jeito, é difícil. A ciclofaixa está ali, está toda orientada, está toda sinalizada. Está toda vermelha, tem uns tachões e ainda assim o sujeito bota o carro. Em Vila Velha, eu falava até aqui com o bota o carro sobre. Não, mas é rapidinho. Não existe rapidinho, cara. Ninguém. Não pode fazer isso, não é assim. Em Vila Velha, as ciclofaixas na área central, elas são sobressaltadas ao asfalto, são mais altas do que o asfalto, tem um outro nível, né? Tem 10, 15 centímetros, e aí sim, é mais complicado, mas é provável, eu não vi, mas é provável que tem gente que ainda arrisca colocar o carro, mas assim, é tudo uma questão de punição, já passou muito dessa fase de orientação, não acredito mais muito nessa coisa também não. Pode ser os dois? Pode, é o que a gente está fazendo aqui, orientando, buscando a informação na fonte, que são vocês, para orientar a população. Tem participação aqui, tem pergunta para vocês, tem gente com dengue aqui já falando que está com dengue, enfim, continue ligado aí, nós vamos a um rápido intervalo, a seguir voltaremos com os nossos convidados, o Carlos Morales e o Rodrigo Carneiro, ao vivo aqui com o Rodrigo Gonçalves, neste Folha no Ar de hoje. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Só para fechar aqui esse bloco, nesse intervalo agora já tem aí uma dica da Nauta XP, com os especialistas da Nauta XP, para você fazer o investimento certo, na hora certa, com o melhor